Olá, dando prosseguimento à criação do nosso sistema de agenda de contatos, sou o professor Crenilson e na aula de hoje veremos como criar máscara para os nossos campos. E essa máscara também vai fazer algum tipo de validação. Antes, só relembrando a você que na aula anterior nós trabalhamos aí com validação de campos vazio e nesse momento espero que você já tenha colocado em prática nos outros formulários. Eu trabalhei no tipo contato e você deverá colocar em todos os outros. Se você não assistiu essa aula, volte aí na aula anterior e faça esse procedimento. Bom, na aula de hoje então vou criar aqui um método chamado máscara campo dentro do pacote útil. E aqui dentro vou criar um método para validar. Vou colocar aqui então public static void msk número. Lembrando que teremos aí máscara para número, telefone, CEP. E a máscara ela vai validar. Neste caso aqui eu só vou digitar números. Se o usuário digitar uma letra, não vai aceitar. E no caso do telefone, o usuário vai digitar os números e automaticamente vão ser inseridos os parênteses e o traço. Da mesma forma no CEP, também que vai inserir o tracinho lá do CEP. Beleza, então MSK número. E para eu colocar uma máscara, eu necessito saber em quem eu vou colocar essa máscara. Então eu tenho que passar por parâmetro aqui um text field, que eu vou chamar aqui de text field mesmo, que é o nome do parâmetro. Corrija as importações. E a primeira coisa que eu necessito delimitar aqui é o tamanho desse campo. Para isto, eu vou criar um método aqui auxiliar, vai ser um método privado só dessa classe, estático, e eu vou chamar ele de limitar tamanho do campo. E para limitar o tamanho de um campo, eu preciso saber quem vai ser esse campo. Então, eu preciso receber aqui um test field e preciso também saber qual é o tamanho desse campo. Então, vou colocar aqui tamanho. Basicamente é isso. E quem vai chamar esse método? Aqui, o msk número. Já vou até colocar aqui, ó. Vou chamar a própria classe, que é máscara campo, e vou chamar aqui o limitar campo, passando o text field que eu recebi e passando o número de caracteres. Nesse caso aqui, o número de dígitos, né? Então, eu vou dizer aqui que vão ser 6 dígitos, o máximo do número lá da residência da pessoa, né, do contato que está sendo cadastrado. Esse número aqui pode ser qualquer número, tá? Vamos fazer então a lógica para delimitar esse campo. Vou pegar o text field, que foi o parâmetro recebido, test property, vou adicionar um lister para saber o que está sendo digitado, né? Esperando ali a digitação. E vou adicionar aqui um observable value, segundo. Nós já trabalhamos com isso anteriormente. Ele vai aqui gerar uma expressão lambda e aqui dentro eu vou fazer o seguinte teste. Se new value, o que seria o new value? Quando eu faço aqui um observable aqui, eu tenho o valor antigo que estava no text field e o novo valor que foi digitado, tá? Então eu verifico, se o novo valor que foi digitado for igual a nulo, ou seja, se não digitou nada, ou o novo valor ponto length, que é o tamanho, né, do novo valor, for maior que o tamanho que eu indiquei, então, por exemplo, se foi digitado 7 números, o que vai acontecer se o usuário digitou um número a mais? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar aqui o meu text field, ponto set text, vai receber quem? Old value, o valor que já estava nele, ele vai desconsiderar o que foi digitado. Então, seria como se fosse duas variáveis. Uma armazena o valor antigo e a outra armazena o valor novo e faz essa comparação. Neste caso, se extrapolar o número de caracteres, automaticamente o text field retorna ao valor anterior. Então, o problema de estourar os campos aqui, estourar os dígitos, já foi resolvido.
Continuando, eu vou fazer agora o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o text field, o length property, que seria o propriedade de tamanho, né? Vou adicionar também um listener para isso e vou colocar aqui um observable. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que verificar se o usuário realmente digitou números. Ele pode digitar uma letra. Atualmente acontece isso. Tá? Se o usuário digitar uma letra, a nossa caixa de texto lá vai permitir. Bom, só para a gente confirmar aqui, então olha só, se eu digitar aqui uma letra, tá liberado. Tem endereços que o número pode ser acrescentado com letra. Então, por exemplo, 200A. Só que no nosso caso, para o efeito didático aqui, vamos considerar que esse número realmente só pode ser número. Então, isso aqui que eu vou tirar. Outra coisa, o nosso método já corrigiu isso aqui, ó. Só pode digitar 6 dígitos. Isso aqui já está pronto. Mas vamos voltar aqui à nossa lógica. Então, quando o usuário digitar alguma coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada texto digitado, uma variável string, recebendo o quê? O valor do text field. Vai dar um get lá, vai pegar o que foi digitado e armazenar dentro da variável. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar esse texto digitado, vou falar que ele vai receber ele mesmo. Só que agora eu vou dar aqui um replace all. O que é replace? Replace é sobrescrever. E aqui eu vou utilizar uma expressão regular. Se você não sabe o que é uma expressão regular, dá uma pesquisada aí que tem bastante assunto sobre isso. Então, dentro do parênteses e do colchete, eu vou colocar aqui 0-9. Estou indicando aqui que ele vai observar 0 até 9. 0, 1, 2, 3 até 9. Se o usuário não digitou esses valores aqui, eu vou substituir o que ele digitou por vazio. Então, se o usuário digitar, por exemplo, 1A, ele pega esse A e substitui por vazio. Certo? Então, isso que eu acabei de fazer. Na sequência, eu falo o seguinte, ó, que o meu text field, eu vou setar um texto dentro dele. Ó. Qual vai ser o texto? O texto digitado. Porque aqui eu fiz a conversão, se digitar alguma coisa fora de 0 a 9, ele vai apagar e eu vou repassar isso para o nosso formulário, que é lá para o nosso text field. Como eu fiz aqui uma sobrescrita, então sobrescrevi o nosso text field, eu tenho que pegar o meu cursor e colocar ele no final do que foi digitado. Para isso, eu vou necessitar de um outro método. Então, já vou criar aqui também. Ó. Vamos colocar private static void. Eu vou chamar ele de posicionar cursor. E eu tenho que falar em quem eu vou posicionar, né, que seria no text field. E eu vou utilizar aqui uma thread. Então, vou utilizar aqui o platform runLadder. E acrescentando aqui uma expressão lambda. Fazendo a lógica, se o nosso text field getText, ou seja, que eu vou pegar o tamanho, tá? Vou pegar o length. Se o tamanho do nosso text field for diferente de 0, eu vou pegar o text field, utilizar aqui o método positionChar. PositionChar, eu indico em qual posição que eu quero localizar o meu cursor. Por exemplo, se eu tenho 5 dígitos e colocar 4 aqui, ele vai localizar após o quarto dígito. Se eu colocar 5, ele localiza após o quinto dígito e assim por diante. Como eu quero localizar isso ao final do text field, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou falar que eu vou pegar o meu text field, que já está preenchido, getText, .length, eu pego o tamanho do text field, se o tamanho dele for 5, eu posiciono ele após a quinta posição.
Se o tamanho for 3, ele posiciona após a terceira posição. E agora eu já posso fazer isso aqui embaixo. Ó. Eu vou falar que chamar aqui a máscara, né? Máscara campo, vou chamar ali o posicionar cursor e vou passar o meu text field. Recapitulando, então primeiro aqui é verificado se não extrapolou, né, os campos. Depois eu verifico, né, fiz uma escuta aqui para verificar se o usuário digitou algum valor fora de 0 a 9. Se isso for feito, ele substitui, né, ele pega o texto que foi digitado, letra A, B, C, etc., apaga, né, aqui, joga o valor já convertido no nosso text field e coloca o cursor no final desta modificação. Vamos fazer o teste para ver se funcionou corretamente. Aliás, antes de fazer o teste, nós temos que chamar esse método. Né? Então, dentro do contato controller, no método initialize, eu vou chamar aqui máscara campo, MSK número, e vou passar aqui o TF número, que é o nosso campo. Então, a partir de agora, qualquer máscara que eu precisar para os formulários para número, basta chamar aqui a classe, o método e colocar aqui o nosso text field. O que vai acontecer? O TF número vai ser enviado aqui para o nosso MSK número. Eu vou delimitar aqui a máscara de campo para 6 caracteres lá do TF número. Ele já vem aqui em cima, verifica que se o que foi digitado está até 6, se não, ele trunca, né, ele segura ali em 6. Depois, ele verifica, né, se foi digitado somente de 0 a 9 e posiciona no final aqui do nosso text field. Então, agora sim, vamos testar para verificar se tudo ocorreu perfeitamente. Então, acessando aqui contato, se eu digitar 1, bom, na verdade aqui, ó, ele fez ao contrário, tá? Então, se eu digitar o número, ele não está aceitando, porque eu esqueci aqui de colocar o seguinte, eu tenho que colocar aqui um apóstrofo na frente. Aí ele fez o procedimento invertido. Bom, então agora aqui fazendo o teste, né? Clicando aqui em número, 1, 2, 3, vou digitar A, B, C, D, aí não está pegando. Ele não pega as informações. Bom, nesta aula nós vimos como criar uma máscara para validar apenas números. E na aula que vem veremos para os demais campos, telefone e CEP. Valeu, até lá!